Bem-vindo ao especial alusivo aos 40 anos da SADC, que a região austral de África celebra neste 2020. Para este especial convidamos Serena Mussa, especialista em relações internacionais, e trabalhou ao longo de muito tempo em processos de integração regional por inerência de função no Ministério da Indústria e Comércio. Doutora Serena Mussa, é sempre bem-vinda à família Mídia Mais. Muito obrigada. Doutora Serena Mussa, a SADC, a sua gênese é a Frente de Libertação, é a linha da frente que visava a libertação do resto da África Austral, nomeadamente a África do Sul, sob jogo do regime da apartheid. Tínhamos Ian Smith no Zimbábue e também a Namíbia. Certamente que este objetivo acabou sendo concluído, depois se embarcou para a SADC visando a integração, sobretudo econômica. Todavia, aqui se mostram bastante desafios com incumprimentos sucessivos da agenda desenhada na altura. Pode, em linhas gerais, referir aquilo que eram as etapas principais visando a integração econômica da região até os dias de hoje? Bom, muito obrigada mais uma vez. Talvez dizer que referir que foi a SADCC, não é? Onde os países é que eram, digamos, responsáveis pela implementação de determinadas áreas e tinham uma outra forma de abordagem. E quando se retirou um C, ficamos com a SADC, tivemos o secretariado e todas as atividades, todas as ações são coordenadas por este secretariado baseado em Botswana. Olhando para a área econômica, eu penso que seria também importante referirmos ao próprio plano de integração regional, né? O plano estratégico de integração regional, que das várias áreas constantes tem a área econômica e, neste caso, a área referente ao comércio entre os países. Na área econômica, dos vários assuntos que lá existem, podemos realçar a convergência macroeconômica. Estamos a falar do nível de inflação que era recomendável, a participação do produto interno bruto, o nível de participação da indústria transformadora na região, e temos também, que é a parte que mais é falada, que é a liberalização do comércio entre os países. Neste plano, as etapas, conforme perguntou, eram a Zona de Comércio Livre, em 2010, que aconteceu, não é? Em 2008, digo, que aconteceu, foi lançado na África do Sul. Em 2010, a previsão era que todo o processo de negociações para a criação de uma união aduaneira estivesse concluído, de modo a que a SADC fosse uma união aduaneira que implica ter uma tarifa externa comum, que se aplicaria aos produtos provenientes de terceiros países. E o outro passo, ou a outra etapa, era a criação do mercado comum. Isto seria em 2015, que envolve mais elementos no processo da integração, para além de algumas políticas. Queria evitar usar a palavra comum, mas políticas modelo, que é para garantir o desenvolvimento dos países, garantir um desenvolvimento sustentável, desenvolvimento do setor privado, da própria indústria, consolidar o comércio intra-regional, e existiam até números indicativos para essa evolução. E na componente monetária, que seria a harmonização de todo este sistema financeiro e monetário, que culminaria em 2018 com a criação de uma zona monetária. Então, estas são as etapas que estavam inscritas na altura. Das diferentes etapas, a única coisa que se cumpriu é aquela que tem a ver com o protocolo comercial da região. Exatamente. O que impediu o cumprimento de outras etapas? Bom, é um processo, eu diria, complexo.
A SADC tem os seus membros, mas existem outras comunidades de integração econômica, que faz com que alguns membros da SADC não só são membros da SADC, mas também pertencem a esses outros grupos. E recomenda-se esta dupla filiação? A dupla filiação em si não é problemática. O que depois constitui desafio na implementação é internamente como é que um país vai conseguir conciliar dois mecanismos diferenciados de integração econômica e, neste caso concreto, de realização das suas trocas comerciais. A COMESA tem regras de origem definidas e tem a redução ou eliminação das tarifas específica. A SADC tem a sua, que pode coincidir ou pode ser diferente. Então, isso implica e implicaria que o país tenha mecanismos administrativos e isso tem custos para a implementação de dois sistemas diferenciados, que é o que hoje acontece. E provavelmente seja por essa razão que o setor privado, quando faz contratos com os outros países, procura o instrumento que lhe favorece e opta por esse instrumento que é para poder realizar, digamos, o seu negócio. Podemos concluir que os pressupostos desenhados para o processo de integração na SADC tanto pecam por algum erro na visão? Eu não diria que houve um erro, porque se formos a ler o plano estratégico, o que está lá almejado, se fosse implementado, eu creio que a SADC seria uma região muito próspera. A dificuldade existe provavelmente no facto de termos níveis diferentes de desenvolvimento. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós já temos grupos de integração existentes. Temos a SACO, né, que é muito antiga, é centenária, já com uma tarifa externa comum, então facilmente estes países conseguem estabelecer as suas relações e facilmente negociam com os outros países como um grupo. Depois temos a COMESA, que posteriormente criou uma união aduaneira, onde está o Zimbábue, está a Zâmbia, está o Malawi, e inclusive Eswatini também está lá devido ao açúcar. Depois temos a Tanzânia, que está no IAC, e é uma união aduaneira. Então, esta pertença em vários grupos de integração econômica pode provavelmente ser um elemento desacelerador para a evolução da integração da SADC. Então, não é simples, não é possível neste momento tentar descobrir qual é o fator principal, mas eu penso que o plano de integração da SADC foi bem elaborado, se conseguíssemos realizar o que está elaborado, porque previa a industrialização, previa, e foi um aspecto primário da SADC, as infraestruturas, que são fundamentais não só no comércio, mas também no próprio processo de industrialização. Então, eu não diria que houve erro no desenho do processo de integração, mas como o processo de integração é dinâmico, não é estático, outros elementos foram surgindo que desaceleraram, digamos, o processo na SADC. O que impede a SADC de atrair outros países que estão noutros grupos, atrair, portanto, para si, para que a organização cumpra os seus objetivos?
Bom, é um pouco difícil dizer o que é que exatamente impede, mas um dos elementos que referi-me anteriormente está relacionado com grupos que já existem há anos. As trocas comerciais tradicionais, e falava da SACO e da grande dependência de Moçambique aos países da SACO, mas particularmente à África do Sul. Mas se olharmos para a Tanzânia sempre pertenceu àquele grupo da IAC, onde temos Ruanda, Quênia. O próprio desenvolvimento e a industrialização feita na altura tinha como centro Quênia, e todos os países desenvolviam-se, ou as suas economias eram exatamente alimentadas por Quênia. Depois temos Angola, né? Que até agora ainda não aderiu ao protocolo comercial, mas já circulou a sua oferta. E eu penso que são estes elementos todos que dificultam, que tornam-se desafio para os países tomarem uma decisão de abdicar um lado e juntar-se ao outro. Quando se reúne a SADC, estão países da SADC, mas se tivermos uma reunião da COMES em simultâneo, então teremos grande parte dos países a participar na COMES. E a consistência que existe mais na SACO. Tanto é que houve um período que Moçambique estava sendo convidado de uma forma diplomática para avaliar a possibilidade de fazer parte da SACO. Então, são vários elementos que nós podemos trazer, que é para poder perceber a razão e o que é que seria necessário alavancar ou dinamizar mais ainda o processo da SADC. A SADC pressupõe a integração dos países da África Austral. Todavia, com o tempo, foram sendo integrados outros países que não estão necessariamente na região. De que forma que isto pode estar a pesar para o processo da integração, sobretudo econômica, da região? Eu acho que a integração de alguns países, neste caso, por exemplo, a República Democrática do Congo, seria uma mais-valia para a região. É um país com recursos, tem a questão da energia, como Moçambique. Eu penso que havia de alavancar ainda mais o processo da integração. Então, eu não creio que a vinda de outros países seja, digamos, o grande problema. E esses países também não pertencem a vários grupos de integração econômica, é a SADC, mas podem pertencer nas outras vertentes e não esta econômica. O grande problema, eu creio que é exatamente a dificuldade dos países tomarem uma decisão sobre qual deve ser o processo que deverão dar mais de si, que deverão dar primazia. Para Moçambique é fácil porque pertence apenas a um grupo, mas muitas das vezes nos vários processos de negociação encontra-se isolado no sentido de negociar como um país particular e não como um grupo. Quando foi dos acordos de parceria, tinha que negociar como país. Na tripartida, vai ter que negociar como país. Na continental, idem. Por quê? Porque não tem a mesma situação que os outros países. A SACO tem uma tarifa externa comum, negocia como um grupo. A COMESA, idem. IAC, idem. Então, este processo é mais complexo do que possa parecer. Como dinamizar isto? Bom, Moçambique vai assumir a presidência este ano. Esperemos que vai ter este desafio também de refletir, de trazer mais ideias e
e avaliar como é que se pode dinamizar ainda mais o processo da integração da SADC. 40 anos depois, com estes impasses sucessivos, prevalecem válidos os pressupostos da integração regional desejada? Eu creio que sim, prevalecem. Até podemos olhar para as outras áreas, né? E um exemplo disso foi agora, com esta pandemia, a SADC esteve presente, esteve ativo para evitar a ruptura de movimento de mercadorias, porque os países tiveram um nível de alerta diferente, alguns estiveram em lockdown, o caso do Moçambique não. Isso fez com que a SADC coordenasse medidas de modo a que a fluidez do movimento de mercadorias continuasse. Definiu-se diretivas para o controle dos motoristas, dos camionistas, que é para reduzir a propagação do Covid. Então, a SADC está presente e não podemos olhar apenas para a área econômica, apenas para o comércio, mas temos que olhar a SADC de uma forma mais holística, na área de turismo, na área da juventude, do género. Então, há áreas, inclusive da segurança alimentar. Então, há áreas onde a SADC está mais ativa comparativamente à área econômica. Mas, doutora Serena Moussa, não acha que é preciso revisitar todo um processo para sermos mais pragmáticos? Bom, que é preciso encontrar formas para digamos, trazer o mesmo ritmo que a SADC tinha no início, é necessário, sobretudo porque os RECs começam a ficar mais ou menos diluídas com os processos mais amplos, né? O processo tripartido, o próprio processo de integração econômica continental. Então, estes processos vão eliminar, de certo modo, as RECs. Deveria ser assim. Mas, aparentemente, olhando para os dados estatísticos, olhando para o ritmo dos processos negociais, quer-me parecer que as RECs continuam a ser ainda o ponto fundamental de estabilidade para muitos países. O comércio que Moçambique tem com a SADC é diferente do comércio que Moçambique tem a nível tripartido ou a nível continental. Então, a nível da SADC é maior comparando ao nível continental. O outro aspecto é que o comércio entre a SADC é mais de produtos da primeira necessidade. Então, contrariamente ao que fazemos com os países fora da região da SADC. E fora da SADC, encontramos países já com um nível de industrialização maior. O caso de Quênia na agroindústria, Nigéria na agroindústria, Egito. Então, são países que maior benefícios poderão tirar de uma integração mais ampla do que uma integração menor. Então, eu diria que é preciso não revisitar os princípios, porque os princípios, no meu entender, continuam válidos, provavelmente revisitar as prioridades como região. Se é uma integração mais profunda regional ou embarcarmos já para a integração mais ampla continental, sem ainda resolvermos aqueles problemas que foram apresentados na integração regional, e uma delas, para além das infraestruturas, é a industrialização, que é para podermos ter um comércio mais diversificado de produtos industrializados e não meramente de produtos primários. Por que a expectativa criada com o protocolo comercial da SADC não foi correspondida, nomeadamente
um comércio em dois sentidos. O comércio flui apenas num único sentido, sendo que só sai a ganhar apenas a África do Sul, em detrimento dos restantes países membros. Bom, primeiro, a África do Sul é um país com uma economia mais desenvolvida, não é? A África do Sul tem a manufatura mais evoluída que os restantes países. Mas mesmo assim, se olharmos para as estatísticas de Moçambique, o comércio de Moçambique com a região, antes da integração, rondava entre 10% a 15%, 16%. Depois da zona do comércio livre, o comércio subiu para mais ou menos 20%, 22%. E eu penso que é uma subida significativa. Agora, é necessário que a integração seja acompanhada com um processo interno também de industrialização. A própria SADC já prevê isso. Existe um roteiro de industrialização regional onde os países têm a componente nacional, de modo a que haja maior troca de bens transformados. E os bens transformados têm a vantagem de melhorar os termos de troca, porque são produtos com maior valor comercial comparativamente aos produtos básicos. Mas queria também trazer aqui um outro fator que Moçambique já começou a explorar o mercado regional. Nós temos as massas, exportamos massas para a região, para a África do Sul, para Botsuana, para Eswatini. Temos algumas exportações de carne de frango também para Malawi, etc. Mas nós precisamos de fazer mais, precisamos de ter uma maior interação e o próprio setor privado. Este é um aspecto. O segundo aspecto é que, se por um lado trabalha-se para liberalizar o comércio, por outro lado, porque as economias estão a tentar desenvolver, criam barreiras não tarifárias. Então, as barreiras não tarifárias podem também constituir um elemento que reduz o ritmo ideal das trocas comerciais entre os países da SADC. Mas temos também uma componente que não é bem contabilizada nas nossas estatísticas, que é o comércio transfronteiriço. Nós temos o comércio, nós chamamos informal, não ainda contabilizado devidamente, que é para podermos ter, digamos, a dimensão do comércio transfronteiriço. Análises feitas indicam que este comércio atinge 40% do total do comércio intrarregional, o que significa que há movimento, mas provavelmente há uma necessidade de criar instrumentos mais eficientes e simplificados para poder trazer nas estatísticas todo o movimento de bens e serviços de um e para o outro país. Um dos elementos que a SADC está a discutir num estado mais avançado, por exemplo, é a possibilidade do certificado de origem via eletrônica. Isso vai agilizar o processo das trocas comerciais e vai também facilitar a contabilização dessas estatísticas. Então, eu diria que existe o comércio, cresceu, provavelmente não o ideal, e há necessidade evidente de os outros países desenvolver as suas economias, desenvolver a manufatura, que é para poderem exportar ainda mais produtos transformados ou produtos manufaturados. E, simultaneamente, os países evitarem trazer mais barreiras não tarifárias que contribuem para reduzir o comércio intrarregional. E faria uma ligação com os processos negociais que estão sendo estabelecidos com países fora da região. Então, é um pouco difícil de perceber
incorporar ou implementar barreiras dentro da SADC, mas negociarmos com a União Europeia, eliminando barreiras e muitas das vezes com regras de origem mais flexíveis, ou acordos bilaterais, como tem estado a acontecer, a própria África do Sul, com a Índia, Estados Unidos e provavelmente com regras mais flexíveis. Aqui surge a questão relacionada com a primazia dos interesses de cada país na arena econômica e não tanto na arena mais política. Não era possível, quando se pensava no protocolo comercial, não foi possível antever o perigo que a África do Sul podia representar face ao seu elevado estágio de desenvolvimento? Bom, estudos foram feitos, análises foram feitas, mas o objetivo, a África do Sul deveria servir como alavanca para as outras economias. Como acontece nos outros grupos de integração regional, há sempre um ou dois países que são, digamos, o epicentro para poder desenvolver ou dinamizar o processo da integração regional. Só que a classe que a doutora Serena pertence à classe dos economistas costuma ensinar que em economia não há amizade. Mas, de facto, na economia não é amizade. Então, nas negociações, são todos amigos, há irmanidade, mas no momento da implementação há sempre o interesse nacional, há sempre o interesse, a primazia, digamos, da economia nacional. Mas isto acontece em todos os processos de integração e não só, mesmo nas relações bilaterais e relações comerciais. A título de exemplo, se nós olharmos para os acordos na área de acordos bilaterais de investimento, enquanto se negocia, é tudo na base de melhorar a cooperação, melhorar os laços, mas no momento da implementação, todos esses elementos são postos de lado. O que prevalece, digamos, é o interesse econômico. Então, eu creio que tem que ser assim. E continuará assim por muito tempo. O setor privado desde cedo se queixou das regras, tanto de origem, alertou que deixava Moçambique e outros países em condições de não poderem exportar como a África do Sul podia fazer. Por exemplo, uma das coisas que Moçambique produz é a cerveja. Olhando para aquilo que são as regras de origem no âmbito do protocolo comercial, dificilmente Moçambique pode conseguir exportar a sua cerveja. Gostava de ouvir seu comentário, doutor. Bom, as regras de origem na SADC evoluíram. No início havia um sistema pré-estabelecido, mas depois viu-se que não era, digamos, viável, porque não se poderia aplicar uma regra única para todos os países. As regras da SADC dependem de produto, de capítulo ou de linha tarifária. E mais uma vez, quando se negocia, o interesse do país é que prevalece. Houve acordo em várias linhas tarifárias, não há acordo em determinadas linhas tarifárias. No caso de Moçambique, alguns interesses de Moçambique está relacionada, eu dei exemplo no início da exportação de massa. Um dos grandes problemas era exatamente como definir a regra de origem de derivados ou de farinha de trigo. E isso pressupunha definir a regra de origem do trigo. Conseguiu-se um consenso para derivados de farinha de trigo, mas não se conseguiu um consenso para a farinha de trigo, em que alguns países que têm uma produção de trigo impunham a integração ou a incorporação de matéria-prima nacional a uma percentagem que os outros países não tinham. Então, significaria que, neste caso, teríamos provavelmente um ou dois países com condições de exportarem. Então, não há ainda um entendimento em relação a isso.
Uma área também de interesse para Moçambique está relacionada com a área de testes e confecções. Alguns países defendem que tem que ser 2 estágios de transformação, não pode ser apenas um estágio de transformação. Para alguns países é possível alcançar, mas para outros não é possível alcançar. Então, eu diria que em alguns produtos as tarifas ou as regras de origem são flexíveis, mas noutros produtos as regras de origem são restritivas. E mais uma vez vou trazer aqui exemplo com os outros processos que são negociados. Se por um lado temos regras de origem restritivas em determinados componentes dentro da SADC, e isso reduz a possibilidade das trocas comerciais, nos outros blocos negociam-se regras de origens mais flexíveis, o que permite maior fluxo de comércio com esses terceiros países. Isto pode estar ligado ao momento em que se iniciaram as discussões das regras de origem. É por essa razão que mais tarde houve revisão e está ainda em curso, os países vão trazendo alguns elementos e agora no âmbito da tripartida e da continental será necessário rever algumas regras de origem, porque não se pode ter regras de origem flexíveis num bloco e restritivas no outro bloco. Mas no geral eu diria que as regras de origem são um elemento fundamental para assegurar maior ou menor fluxo de comércio entre os países. E diria que há produtos em que sim, são flexíveis, mas de certo há produtos onde elas são restritivas. Ciente dos perigos da dupla filiação, numa das suas cimeiras, a União Africana apelou aos Estados-membros do continente para evitar a dupla filiação. Inclusive, acho que chegava a avançar a possibilidade de existir apenas um máximo de 8 blocos. Isto quase que não se concretizou. Na sua opinião, doutor, o que é que leva a esta relutância dos Estados-membros da União Africana, portanto, a acatar aquilo que são os apelos do órgão máximo do continente? Eu creio que o facto de não haver obrigatoriedade na implementação dos instrumentos, na integração, seja a nível continental ou a nível interregional ou regional, pode ser um dos elementos que faz com que os países provavelmente não se empenhem como deveria. Na SADC é igual, não há obrigatoriedade coerciva, o país implementa, o país é recomendado a implementar, é mobilizado a implementar. Então, a nível continental é igual, esse é um aspecto. O segundo aspecto, não creio ser fácil para alguns países. Fez menção aos 8 RECs que foram reconhecidos. Desses 8 RECs que foram conhecidos, a SACO não é reconhecido como um grupo de integração. Eu não quero imaginar como seria para este grupo da SACO desfazer-se, porque a nível continental, então, é todo um processo que teria que ser desfeito. Ele já tem uma tarifa externa comum, tem políticas económicas comuns, políticas fiscais comuns, basicamente seria, digamos, que é isto que é defendido pela própria SACO, desfazer um grupo que já existe há mais de 100 anos e as economias estão muito indexadas, que seria depois difícil cada economia funcionar de uma forma isolada. E os compromissos também que os países têm entre si pode dificultar a implementação de determinadas decisões que são tomadas, seja a nível continental
ou seja mesmo a nível interregional ou regional. Grande parte das etapas do processo de integração na SADC não foram cumpridas, e há quem diga que a criação de uma união aduaneira, por exemplo, é decisiva para que se acredite no processo da integração. Isto não aconteceu, nem sequer há uma nova agenda. Como é que a doutora perspectiva o futuro do processo de integração regional na SADC, tomando em linha de conta estes falhanços todos? Bom, eu vou trazer aqui um elemento que foi discutido na altura, quando se iniciou o processo da criação da União, das negociações da União Aduaneira da SADC. Primeiro foi o elemento que já levantou relacionada com a múltipla filiação. Então, nós temos a SACO, por um lado, temos Moçambique e tínhamos a Tanzânia, que estava no IAC, e tínhamos os países da COMESA, que depois, em 2011, criaram a União, mas já era um mercado comum, o que significa que algumas políticas económicas eram comuns. Na altura discutia-se, mas que tipo de união aduaneira a SADC iria ter? Seria SACO Plus? Ou seria desfazer a SACO, criar uma união aduaneira, digamos, de raiz? Esta discussão não foi conclusiva. Então, isto contribuiu também para, digamos, dificuldade em termos de prosseguir com o processo negocial. São 5 países da SACO. E eu dizia, Moçambique foi abordado sobre esta possibilidade de integrar a SACO, porque entendia-se na altura que se Moçambique integrasse a SACO, poderia ser um elemento para convidar os outros países a ser SACO, União Aduaneira da SADC, SACO mais alguns países. Não sei, eu penso que há vários aspectos que nós poderíamos trazer para perceber que a hegemonia da África do Sul e da SACO podem também ter contribuído para desacelerar as negociações com vista à criação de uma união aduaneira, por um lado. E por outro lado, este conceito de que a África do Sul iria engolir os outros países, iria sobrepor-se ao desenvolvimento dos outros países, também contribuiu para que países como Zâmbia, Zimbábue e Malawi não estivessem muito interessados numa união aduaneira da SADC. Tanto é que acelerou-se o processo da criação da União Aduaneira e foi declarada a União Aduaneira da COMESA, e aqui já estava em processo. Há um exercício que mais profundo que deveria ter sido feito, primeiro a nível de dirigentes máximos e posteriormente a nível técnico, porque este desentendimento existia a todos os níveis, não nas reuniões, porque nas cimeiras também não eram pacíficas para chegar a um entendimento. E por vezes eram, digamos, o bom senso é que guiava a tomada de decisões, de resoluções e inclusive de comunicados, mas a nível técnico as discussões eram mais profundas e eram também delicadas e não se conseguia chegar a um consenso. Como tornar o processo de integração regional na SADC um processo dos respectivos povos, em que cada pessoa de um determinado país sinta este processo? Porque se formos a fazer um inquérito, por exemplo, em grandes mercados, e vamos verificar que ninguém sabe da existência da SADC.
Eu creio que um dos elementos que faltou a posterior, na altura da SADCC, havia muita divulgação, provavelmente porque cada país tinha preocupação de dar a conhecer e de mostrar, digamos, o desempenho da sua área. Com a criação do secretariado, o papel dos países membros tornou-se, não sobressaiu. Então, delegou-se todas as responsabilidades ao secretariado da SADC. E os países membros eram mais chamados e abordados nos processos negociais. Eu creio que tem que haver maior envolvimento em todas as vertentes sobre as questões da SADC. O secretariado, eu creio que o marketing da SADC, a imagem da SADC, a comunicação das realizações da SADC não é devidamente dada a conhecer aos países. A maior parte das vezes só se ouve falar da SADC na altura das comemorações, inclusive em Moçambique. Nas escolas não é muito falado a questão da integração regional, mas se procurar saber de um aluno da 10ª classe sobre a União Europeia ou a Comunidade Europeia, todos conhecem. Então, há aqui também um elemento de valorização daquilo que são os processos de integração regional e continental, assim como das realizações nacionais que advêm do processo da integração econômica. Mas eu também acredito que os países deveriam também contribuir na divulgação, na massificação das várias áreas de atuação da SADC, não apenas a área econômica ou a área comercial. Para Moçambique até pode ser fácil, mas olhemos para a Zâmbia. A Zâmbia tem a COMESA e tem a SADC. Como é que fará, digamos, a divulgação destes processos? Qual é o processo que prevalece, COMESA ou SADC? Então, estes fatores todos também contribuem para que não haja disseminação das realizações da SADC. Este é o meu entendimento. O que é que levou a que, a partir de uma certa altura, a SADC deixasse de ser vibrante? Houve tempos que a SADC vibrava, ouvia-se mais falar da SADC, hoje não tanto. Bom, é difícil explicar qual foi a razão. Mas sim, é verdade que houve uma altura em que a SADC era uma das regiões muito conhecidas e respeitadas até a nível mundial, incluindo várias instituições multilaterais reconheciam a SADC como um processo de integração muito dinâmico, sobretudo porque valorizava e dava primazia ao desenvolvimento de infraestruturas. Mas a existência de outros processos vieram, de certo modo, abafar um pouco o processo de integração da SADC. O próprio processo tripartido teve esse papel, diluiu, digamos, o processo da SADC e agora com o processo continental veio agravar ainda mais digamos, o processo de consolidação da SADC. Mas eu quero acreditar, como dizia, Moçambique vai assumir a presidência da SADC. Logo aos 40 anos da organização. E logo aos 40 anos, então é uma grande responsabilidade para o país, como um todo, né? A sociedade civil, os estudantes, a academia,
o próprio setor privado. Então, eu creio que nós podemos trazer aqui mais uma ideia daquilo que se pretende que seja o processo da integração regional da SADC, em termos de trazer sustentabilidade econômica dos países, quiçá trazer complementaridade. Recordo-me que na altura falava-se inclusive de criação de regras de origens cumulativas nas exportações, complementarmos as nossas economias e a nossa produção. Mas, por outro lado, eu espero que o próprio setor privado explore ainda mais a integração regional. São poucos as empresas ou os produtos nacionais que nós exportamos e nós temos potencial para isso. O produto moçambicano é apreciado em muitos países, incluindo na região, e eu creio que Moçambique tem condições para o fazer. Há uma corrente bastante crítica à forma como organizações como a SADC são lideradas. É diferente do que acontece, por exemplo, na União Europeia. As lideranças na SADC são rotativas e a corrente de opinião acha que isto não ajuda para o desenvolvimento pleno da organização, não ajuda inclusive para o comprometimento das pessoas que estão na liderança naquele dia, diferentemente do que acontece, por exemplo, na União Europeia. Gostava de ver a sua opinião, doutor. Bom, as lideranças são rotativas, mas na União Europeia também são rotativas. Agora, a grande diferença é que na União Europeia a Comissão fala em nome dos países membros. Então, a Comissão, as decisões que são tomadas, elas são vinculativas. Na SADC e a maior parte dos processos de integração do continente africano tem uma estrutura diferente. O secretariado das organizações de integração econômica, elas não falam em nome dos países membros e elas não tomam decisões. Então, são formas de estar e formas de funcionamento totalmente diferentes. A Comissão recebe o mandato e vai negociar. Os secretariados, seja da SADC, da COMESA, não têm este mandato. Então, o mandato continua com os próprios países. Daí, não ser possível fazer uma comparação. Mas eu não acredito que seja pelo fato da presidência ser rotativa, porque na União Europeia também é rotativa e é menos tempo, que são 6 meses, enquanto que na SADC é por 1 ano. E eu creio que a própria estrutura, o próprio nível de integração na SADC ou no continente africano não permite ainda funcionar como funciona a Comissão Europeia ou a União Europeia. E não é possível alterar este modelo em prol de todo o processo de integração regional? Ou há algum medo os africanos são vistos como sendo, quer dizer, bastante agarrados ao poder e não gostam de descentralizar? Eu não diria agarrados ao poder. Eu creio que temos aqui vários fatores. Um dos fatores é a soberania. A própria União Aduaneira que foi discutida, um dos elementos que era colocado é soberania de cada país cobrar as receitas provenientes do comércio externo. Então, a questão da soberania é um fator importante e o facto de não existirem outros instrumentos como existe na União Europeia, na Comissão, que depois de apoio aos países para que possam estar no mesmo patamar ou para que se minimize as desigualdades ou a forma de atuação, é um outro fator. Na SADC falou-se bastante sobre o Fundo de Desenvolvimento. Então, este Fundo de Desenvolvimento deveria ter, digamos, este papel de tentar ajudar os países, apoiar os países a atingirem
aqueles níveis necessários de convergência macroeconômica, de desenvolvimento, para que se reduza, digamos, o gap entre um país mais desenvolvido que o outro. Então, há instrumentos que são necessários serem implementados, serem postos em prática, para se chegar a um momento em que o secretariado pudesse falar em nome de cada país. As economias são totalmente diferentes, os interesses são diferentes, muitos países estão no processo de industrialização, e a África do Sul teria aqui, digamos, um papel de alavancador, como acontece na União Europeia. Temos a Alemanha, temos a França, que são, digamos, países que tentam trazer um pouco de estabilidade no grupo europeu. Então, há muitos fatores que nós teríamos que analisar, avaliar, que é para poder perceber e entender e ver até que ponto a SADC estaria em condições para ter uma estrutura de funcionamento onde o secretariado falasse em nome dos membros. A doutora Serina Moussa foi a nossa convidada hoje, este especial alusivo aos 40 anos da SADC, numa altura em que, se não houver qualquer contrariedade, Moçambique vai assumir, portanto, a presidência deste órgão regional a nível do continente africano. Nós contamos por esse momento em trazer mais reflexões à volta do que está sendo este, diga-se de passagem, caminhada sinuosa do processo da integração na SADC, com muitas etapas que acabaram não sendo cumpridas, e a expectativa agora é que essas etapas venham a ser resgatadas e plenamente cumpridas proximamente. Continue ligado a nós, pois nós somos a sua melhor companhia.